fazer 1 ano de idade, quando meu filho perdeu habilidades. Então, ele dava tchau, ele falava algumas palavrinhas, e quando ele fez 1 ano é como se ele tivesse esquecido tudo isso, essas palavras, né? E eu nunca tinha ouvido falar em autismo, eu não sabia o que era autismo, isso para mim era um mundo completamente novo. Acho que ninguém que tem um filho espera ter um filho diagnosticado com autismo. E a primeira vez que eu ouvi essa palavra, o Dani já estava com 1 ano e 5 meses, que eu fui buscar ele na escolinha, e a diretora me chamou e falou assim: Carol, entra aqui e chama o Dani. E eu entrei, as crianças estavam assistindo Galinha Pintadinha ali, eu entrei e chamei ele pelo nome, umas 10 vezes, ele não olhou. E levei ele para casa, cheguei em casa, corri pesquisar, e criança de 1 ano que não atende pelo nome, autismo. E ali foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra e o mundo desabou debaixo dos meus pés, porque até então eu estava vivendo o meu sonho de ser mãe. E aquele filho que eu desejei, ele não existia por conta do autismo, né? Era uma outra criança, enfim. E aí ninguém acreditou em mim. Eu morava em cima da casa da minha mãe na época. Eu desci e falei: mãe, pelo amor de Deus, Danilo tem autismo. Eu pesquisei aqui, minha mãe: não, ele não tem autismo, isso aí bobagem, enfim. Fui num neuropediatra na época e ele disse que eu esperava demais do meu filho, porque meu filho era um bebê grande, mesmo com todos os atrasos. Então, quais atrasos? Ele era um menino de 1 ano e 6 meses, ele não falava nenhuma palavra, ele não apontava, ele não interagia, além dele ter perdido habilidades, né? Que era um sinal gritante ali de que algo havia de errado naquele desenvolvimento. Porque quando nós pensamos em desenvolvimento infantil, é uma crescente, né? A gente não perde habilidades, a gente vai ganhando habilidades ao longo da vida, enfim. E o médico falou pra mim na frente do meu marido, que também na época achava que eu estava procurando problema onde não tinha, que o Dani não tinha nada. E daí eu fui, busquei, falei com a pediatra, falei: o Dani, tem alguma coisa de errado com o Danilo? E ela falou assim: não, mãe, ele tem até 3 anos para começar a falar. E a gente sabe que um dos marcadores do desenvolvimento, quando se faz 1 ano de idade, é a aquisição de linguagem. Não existe uma criança esperar até 3 anos para começar a falar. O desenvolvimento da linguagem, ele deve acontecer, ele já acontece antes por meio de uma comunicação não verbal, ou seja, uma criança que aponta, ela olha para onde você aponta, ela atende quando chamada pelo nome. Uma criança de 1 ano, ela entende instruções simples e aí com 1 ano ela começa a falar. Não tem isso de esperar até 3 anos. Nem todo atraso na fala é autismo, mas todo atraso na fala ele precisa ser investigado. E aí a gente ficou por isso mesmo, até que com 2 anos ele teve uma crise de apendicite e ele precisou operar. E na sala, no quarto que nós ficamos no hospital, tinha um menino da mesma idade, que falava como uma matraca, falava muito. E meu filho em silêncio ainda, já aos 2 anos de idade. E eu conversei com meu marido, eu falei assim: olha, eu acho que seria melhor eu sair do meu trabalho para entender por que o Danilo tá tão atrasado assim. E a gente combinou e eu fui ficar em casa com o Dani. A minha queixa inicial era: o Danilo tem um atraso na fala. Quando eu fiquei em casa com ele, a primeira semana foi para observar. E eu entendi que o buraco era muito mais embaixo. Porque se você dissesse para um menino que estava aí com 2 anos e 3, 2 anos e 4 meses, pega um copo, ele não pegava. Dan, cadê a cabeça? Ele não entendia. A menor instrução simples era como se eu estivesse sozinha em casa, então ele não falava nada. Quando ele queria alguma coisa, esse que é um indicador muito importante, ele não apontava, ele pegava a minha mão e levava. Né? Isso que é uma característica do autismo. Por que isso acontece? Porque a interação com o outro, isso aqui que a gente faz de forma natural, para ele não é natural. Então era mais fácil para ele pegar a minha mão e levar para as coisas ali. E ali me deu um start de que, de fato, era algo muito mais grave, só que ainda eu continuava sendo a mãe doida que está procurando um problema para o filho. E aí eu comecei a estudar. E eu comecei a pesquisar. E eu comecei a pesquisar assim, ó, uma criança de 2 anos que não segue instrução simples, e aí eu comecei a buscar informação, e aí que eu descobri a aba, que é a análise do comportamento aplicada,
que é a prática em evidência, com maior evidência, para o transtorno do espectro autista. E eu lembro que eu falei, vou fazer um teste com isso aqui. E nas minhas buscas eu descobri que ele precisava não só escutar a minha instrução, como ver a minha instrução. Então eu coloquei um copo d'água em cima da mesa. E quando eu falei, Dan, pega o copo, ele não pegou. E aí eu dei a instrução, né, junto com a ajuda física. Então, Danilo, pega o copo. E aí eu coloquei minha mão por cima da mão dele. Ia lá e pegava o copo. Assim como milhares de mães, eu não tinha tempo de ficar sentada fazendo intervenção. Então, ao longo do dia, eu ia fazendo isso, fazendo isso. Quando foi no 4º dia, que eu falei assim, Dan, pega o copo, ele pegou. E aí, sem ajuda física. E aí eu entendi que havia um caminho. Porque aí eu comecei a replicar isso para outras coisas e fui estudando, enfim. Então, o autismo chega para mim desse jeito. E aí eu só ganhei apoio em casa, ele tinha 3 anos. Porque a gente foi numa festa de família, eu tenho um sobrinho 1 ano mais novo. E meu marido chegou para mim e perguntou, por que fulano é tão diferente do Danilo? Eu falei, porque o Danilo tem autismo. E ali ele abraçou a ideia comigo, o que o Danilo precisa? E a gente começou a correr atrás, enfim. Carol, você vê, você me deixou em silêncio durante quase 5 minutos. Você falou direto 5 minutos. Por que eu deixei? Obviamente, como entrevistador, uma das coisas mais sábias é deixar o entrevistado falar. Porque muitas respostas e perguntas e respostas já vêm coligadas. E é assustador. Você vê, vocês, um casal, morando em São Paulo, classe média boa. O que eu fico imaginando, você me falando isso, você que é mãe que está me assistindo agora, imagina você lá, uma mãe lá longe, se esse casal, intelectualmente preparados, tudo, se que essa mãe ativa, se com 2 anos ainda não tinha, passou quase 3, eu fico imaginando, Carol, para uma mãe que mora distante desse Brasil, que o Brasil não conhece, que ainda não tem, não percebeu, não se deu conta, não tem inteligência ou intelecto para ver que o filho, esse filho que ainda não falou, esse filho que ainda não tem sinais, esse filho que não se comunica, dessa mãe simples lá do interior do Nordeste, do interior do Piauí, que não teve o diagnóstico, não sabe nem o que é autismo. Assusta. Eu fico imaginando essas mães que ainda não encontraram a resposta em suas filhas e seus filhos com autismo e que já tem esse diagnóstico, mas a família, a mãe, não descobriu. Não só isso, né? Além da mãe, às vezes com dificuldade de perceber mesmo que tem algo de errado naquele desenvolvimento, a gente não tem políticas públicas que de fato alcancem essas famílias. Não tem mesmo. Entendeu? Tanto que quando eu abri o meu Instagram para falar de autismo, enfim, eu me deparei com uma realidade que ela é assustadora. As mães são abandonadas, tá? Sim. Pais abandonados. Sim, elas são abandonadas, elas não encontram uma intervenção adequada, e quando eu falo de intervenção adequada, eu não estou falando de 15 crianças numa sala com um terapeuta olhando. Nós vamos chegar nesse assunto. É por isso que eu te trouxe aqui, aliás, tá? Você vai saber o porquê que eu te trouxe aqui. Porque era conversa com esses pais. Aí um deles falou, Geraldo, pô, tô assistindo o seu talk show lá. Tá faltando uma coisa, Geraldo. Você comunicador de massa, tá faltando uma coisa lá no teu sofá. Falei, dá uma olhada. Aí eu, pá. Falei, realmente. Perdão. E a gente não tem acesso, essas mães não têm acesso. Então, a grande realidade é essa. A gente fala muito em diagnóstico precoce. Legal que a gente diagnostique precoce. Só que o diagnóstico precoce, sem uma intervenção precoce de boa qualidade, não serve para nada. É só um papel que vai dizer, tem autismo. E o que a gente faz a partir disso? A gente sabe que o maior período de neuroplasticidade do cérebro
é entre os 2 e os 5 anos. Não é que depois dos 5 anos o cérebro deixa de aprender, mas é onde a gente tem uma maior janela de oportunidade. E a gente perde intervenção. O que a gente tem hoje são famílias que estão na fila do SUS há muitos anos. Às vezes para conseguir um laudo, para conseguir uma intervenção. Às vezes recebe uma intervenção que não é uma intervenção, com profissionais que não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo com esses indivíduos. Que utilizam uma prática que não tem nenhuma base em evidência. Qual que é a prática baseada em evidência que é melhor para o autismo? É a análise do comportamento aplicada. E a gente não tem profissionais capacitados para atender essas pessoas. E aí tem o SUS, que é isso aí que vocês estão escutando, e a gente tem também a briga com o convênio. Então, posso falar da minha experiência. A gente tem que processar o plano de saúde para conseguir a intervenção. E aí você processa. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa. Aí cancela seu plano de saúde. Ou dá um aumento em 200% na mensalidade. E você tem que ficar correndo atrás. Eu, no meu lugar, eu falo assim, apesar de toda a dificuldade, eu ainda consigo brigar na justiça. Existem famílias que não conseguem. Né? E recentemente, meu filho ficou 6 meses sem tratamento. E ficou porque o juiz, na canetada, tirou a intervenção. Porque ele não entendeu que aquilo que nós estávamos pedindo não era danos morais, não era nada. A gente queria intervenção. O autismo... Ninguém quer ter um filho com autismo. Ninguém quer ter que brigar com o plano de saúde. Ninguém quer ter que ficar na fila do SUS. Ninguém quer. Se a gente faz isso é porque a gente precisa. E eu não tenho tempo. Meu filho está com 12 anos. Eu não tenho tempo. Meu filho não tem tempo para perder. Cada período que meu filho perde, a gente regride. Meu filho precisa de intervenção o tempo todo. O autismo não vai embora, o autismo não é uma fase. Carol, Geraldo, o que é essa intervenção que a Carol, que essa mãe está falando? Então nós vamos explicar para os pais, para as mães que têm o filho com autismo e para você que não, porque a informação ela é tão importante, que a informação também é remédio, a informação também é essencial nesse país que falta informação. Vivemos num país mal informado em tudo. Tudo. A população não tem informação de nada. A população acha que é informada sobre aquilo que vive, sobre aquilo que... Nada. Não se tem. Carol, explica o que é essa chamada intervenção quando se descobre, que meu filho tem autismo. Intervenção. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Ninguém vira autista. Você nasce com esse transtorno, tá? E a gente vai ter níveis de suporte. Nós temos 3 níveis de suporte e o suporte ele é caracterizado pelo quanto de déficit que esse indivíduo tem na interação social